Ruth 1:16. Ruth 1:16. Para Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que a morte não a me separar de ti. Eu vou ler de novo, porque eu acho tão bonito esse texto. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhes. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Sabe, que profundidade. Uma nora falando para sua sogra, né? Imagine você, meu querido, fosse você no lugar, aquela mulher não tinha mais condições de dar filho, porque era do costume, era da tradição, quando os seus filhos da mulher morressem, ela poderia ter outros filhos, para que as suas noras se casassem com seus filhos. Era a tradição, era uma coisa meio louca, meio diferente, mas é o que acontecia. E aquela mulher olhou e falou assim: olha, eu não tenho nem filho para te oferecer, e não tenho nem idade para te dar mais um filho. Mas é interessante a fidelidade, o compromisso que aquela mulher tinha. A fidelidade fala assim: onde você for, eu irei. Meu irmão, por muito menos nós vemos pessoas se separando uma das outras, não é verdade? Por muito menos nós vemos alguém largando, dando chute na outra pessoa. Muito menos nós vemos pessoas se separando, se divorciando, se tornando inimigas. E aqui você vê um caso de morte, um caso, se nós estamos juntos, foi o que for que tiver acontecer. Eu procurei o que seria esse compromisso. Quer dizer, a essência da palavra compromisso, quer dizer, obrigação contraída por meio de promessa ou acordo. Contrato, a própria promessa ou acordo. Dívida a pagar num determinado prazo. Obrigação contraída entre duas ou mais pessoas se sujeitarem à decisão de uma demanda a um árbitro. Quer dizer que todos nós, todo o nosso povo, toda a nossa comunidade, todos que vivemos, nós temos algum tipo de compromisso com alguém. Desde que você que está casado, tem um compromisso com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu esposo. Você que é filho, tem um compromisso com o seu pai, e o seu pai tem compromisso com você que é filho. Nós temos compromissos com a sociedade, nós temos compromisso, a vida toda se trata de um compromisso. E você encontra aqui Ruth não desistindo do compromisso dela. Ainda que ela olhasse para a situação e olhasse e falasse assim: eu não tenho mais jeito. Se eu seguir essa mulher, se eu caminhar com ela, se eu continuar do jeito que está indo, eu não vou conseguir nada. Eu não vou me tornar alegre, eu não vou ser uma pessoa feliz, eu não vou conseguir nada para mim, eu não vou casar outra vez, eu não terei filhos. Imagine a situação dessa mulher. E outra, naquela época não tinha INSS. Quer dizer que, passado o tempo, aquela mulher não teria ninguém para sustentar ela, no governo não daria moedas para ela. Não tinha previdência, meu querido. Hoje é bom ter previdência, é meio caótica a situação do Brasil, né? Mas temos previdência. Naquela época não tinha previdência. O que seria daquela mulher? Qual seria a caminhada? O que aconteceria com ela? Mesmo que a sua nora Noemi tenha desfeito, ela honrou o compromisso que tinha sido feito por Deus. Que coisa bonita. A Noemi falou assim: olha, nós vamos desfazer nossa aliança. Nós fizemos aliança por causa dos meus filhos com você, mas eu desfaço, siga a sua vida. E aquela mulher entendeu que havia uma aliança, que era a aliança de Deus. Era a promessa que Deus tinha na vida dela, é a promessa que Deus havia feito. Sabe, meu querido, quando Deus faz uma promessa, não existe homem que possa querer desfazer. Se nós vivemos a promessa, nós fizemos a aliança um dia com Deus, nós precisamos entender, se nós fizemos essa aliança e uma promessa com Deus, eu e você precisamos honrar. Ainda que todo mundo fale para você, e fale assim: olha, se você honrar isso, você vai se dar mal. Se você fizer isso, não vai ser bom para você. Sabe uma coisa, meu querido? Honre a sua aliança com Deus. Se você fez aliança com Deus, diante de Deus, honre essa promessa. Nós todos devemos ter compromissos, e o compromisso que Deus colocou, nós devemos honrar.
São alianças que Deus nos coloca em nossas vidas e precisam ser honradas durante a nossa vida toda. Eu gostaria de falar rapidamente sobre algumas alianças e compromissos que devemos honrar em nossas vidas. Alguns compromissos que nós não podemos quebrar. Alguns compromissos e algo que Deus colocou, algumas alianças que Deus nos colocou durante essa vida, que são para nós honrarmos. Para eu e você levantar todos os dias e lembrar, eu tenho esse compromisso, eu tenho essa obrigação. É a primeira obrigação, é o primeiro compromisso que nós temos como cristãos. Nós estamos no ano da família, e o primeiro compromisso que eu enxergo nesse texto é o compromisso da família. É o compromisso que eu tenho os familiares e eu tenho que honrar cada um deles. O compromisso que eu tenho pessoas que são meus familiares que eu amo e eu devo honrar eles, mesmo que muitas vezes eles me machuquem. Você encontra esse texto aqui, Noemi, Ruth, honrando Noemi. Eu lembro de uma certa vez que eu estava estudando, e eu estava numa classe de 500 pessoas, mais ou menos, e do nada o celular do professor toca, né? Isso não é muito comum, mais ou menos o meu celular tocasse aqui. E ele pegou o celular dele, ele olhou para a classe e falou assim, olha, gente, é a minha mãe, eu preciso honrar a minha mãe. No meio de 500 pessoas ele parou a aula e começou a falar com a mãe dele. Sabe, na hora eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso aí é meio doido, né? Isso aqui é o meu mal educado, isso não é muito certo fazer. Só que eu fiquei pensando assim, caramba, esse cara está honrando a mãe dele. Esse cara, apesar de nós todos talvez sejamos importantes, ele entende que a mãe dele é mais importante que qualquer outra coisa, e ele precisa falar com a mãe dele. Aquilo me deu um ensinamento, eu fiquei o dia todo pensando, mas por que ele atendeu a mãe dele, né? Todos nós devemos honrar os nossos familiares, honrar a sua casa, honrar a sua esposa, honrar aqueles que estão com você. Meus queridos, desculpa me colocar como exemplo, mas eu faço de tudo para honrar os meus familiares. Eu faço de tudo para honrar a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs. Né? Minhas irmãs são um pouco chatas, né? Não são tão legais. Mas eu honro o máximo que pode. Minhas irmãs me ligam, lá vai eu, tá bom, já estou indo. Minha mãe me liga talvez 10 vezes no dia. Né? Tá bom, mãe, o que eu posso fazer para a senhora? Eu vou lá e faço para minha mãe. Meu pai fala assim, ó, faz tal coisa. Tá bom, eu vou fazer tal coisa. Sabe, porque nós devemos honrar nossos familiares. Nós devemos entender que nós temos um compromisso e Deus estipulou dessa forma. Ainda que eu e você talvez não gostemos da forma que isso é, da forma que é, mas é por responsabilidade nossa, cristã, seguidores de Jesus, honrar o pai e a mãe. Honrar os familiares, honrar aquelas pessoas que Deus nos deu. Tem um texto em Êxodo 22, fala assim, honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia nos mostra aqui uma promessa com os filhos, aqueles que são filhos, aqueles que honram seus pais e suas mães, terão seus dias prolongados. Que bênção! Quer dizer, se eu honro meu pai e minha mãe, se eu respeito eles, o Senhor me dará dias longos. Se eu honro meu pai e minha mãe, o Senhor me abençoará. Sabe, meu querido, nós precisamos honrar. Se você quer ter honra dos seus familiares, se você quer ter honra das pessoas, você precisa honrar eles também. Honre os seus familiares, honre a sua família. José, pega o exemplo de José. José foi vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos. Que irmãos legais, né? Tem alguém que tem um irmão igual de José aqui? Ninguém, glória a Deus, né? Acho que ninguém levantou a mão. Se levantou, ficou assim com medo, né? José e seus irmãos pegaram assim, olha, nós não aguentamos José, venderam José para o Egito para trabalhar como escravo. Aquele homem sofreu, pense em alguém que sofreu. Ele apanhou, foi preso, aconteceu tudo com José. Mas sabe quando José tem uma oportunidade de ver os seus irmãos, sabe o que José faz? Depois do primeiro momento de ira que ele tem, né? Depois do primeiro momento de ira que ele tem, ele pega os seus irmãos e beija os seus irmãos e abraça os seus irmãos. E o melhor exemplo, ele pega os seus irmãos, depois de seus irmãos ter maltratado e ter sofrido tudo, ele pega os seus irmãos e fala para Faraó, Faraó, qual é o melhor lugar que eu posso levar meus irmãos para morar? A terra de Gozém é o melhor lugar que existe no Egito, então me dá, porque é o melhor lugar para eles morarem. Sabe, honrar
sua família, honrar a sua casa, honrar os nossos familiares. Nós temos um compromisso, meu irmão. A igreja, o povo de Deus precisa entender que nós devemos honrar nossos familiares. Nós devemos ser conhecidos pelas pessoas e para as pessoas que estão lá fora, que a igreja, a casa de Deus, as pessoas aqui honram os seus familiares, que nós amamos o nosso próximo. É um dos compromissos que eu posso encontrar, o primeiro compromisso. O segundo compromisso é um compromisso que se chama pela sociedade. Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É um compromisso que eu e você temos, é pela nossa sociedade, pelas pessoas que estão vivendo aqui, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. É um compromisso que Deus nos colocou, nos deixou. Meu irmão, de vez em quando dá vontade de falar que o Brasil se exploda, não dá vontade? Tem alguém que concorda comigo? Todo mundo falou glória a Deus e amém, né? Não sei porquê. Mas sabe, porque a gente talvez não aguente mais tanta bagunça, tanta sujeira, tanta imundície, mas Jesus nos mostra diferente. Apesar de a Bíblia falar que o mundo jaz do maligno, a estrutura do mundo é do maligno, mas as pessoas que estão dentro do mundo, elas precisam ser tocadas e ser resgatadas pelo poder de Deus. Elas precisam ser transformadas. E quem tem esse compromisso? Quem tem essa responsabilidade? Me desculpe, meu irmão, não é nenhum político, nenhum presidente do Brasil, mas quem tem a responsabilidade de levar as boas novas e fazer algo pela sociedade é eu e você. Nós fomos chamados para fazer algo diferente. Se o corpo de Cristo estivesse comprometido com a sociedade, com certeza não estaríamos onde estamos. Se o povo de Deus tivesse mais compromisso, se nós talvez tivéssemos mais compromisso em orar, em jejuar, em falar do amor de Cristo, em discipular, sabe, meu irmão, talvez tanta coisa ruim que a gente está vivendo, a gente não estaria vivendo. Um dia eu vi um dia num livro, num filme, alguém falando assim: o barco quando está no porto, ele está seguro. Porém, o barco não foi feito para ficar no porto, mas sim no mar. A gente dentro da igreja, nós dentro da igreja estamos seguros. É muito legal, não é verdade? Meu irmão tocou um louvor, as irmãs dançaram, o pastor está pregando aqui, vai na célula, a célula é tão legal, tem até um cafezinho, depende da célula, que tem aquele jantar, irmãos estão indo numa célula abençoadas, glória a Deus, né? Mas sabe, o lugar da igreja não é somente ficar dentro do porto, mas sim ir para o mar pregar o evangelho. É muito bom eu e você ficarmos aqui olhando, como é bom abraçar aquele irmão é tão legal, mas meu irmão, o nosso lugar não é ficar dentro da igreja, o nosso lugar é falar do amor de Deus e fazer algo pelo mundo. Esse é o chamado, o meu chamado e o seu chamado. Nós fomos chamados para servir as pessoas, servir o próximo. Quando Jesus passava pelas pessoas, elas iam orando, curando, ajudando as pessoas. Onde você ia, Jesus fazia um milagre, Jesus fazia melhorias. É interessante você ver que por onde Jesus passava, ele fazia alguma coisa. Não sei quantos lembram daquela passagem daquele rapaz que está endemoniado, dormindo no cemitério, batendo em todo mundo, nu, sujo, devia estar com bafo demais, querendo bater nas pessoas, roubar a comida das senhorinhas que estavam passando, batendo nas criancinhas na cabeça delas. Imagine, era aquele rapaz. Sabe o que Jesus fez? Foi até ele e curou aquele cara. Tirou os demônios que estavam nele. Olha, a mulher que era prostituta, Jesus foi até ela e resgatou aquela mulher. Aquela mulher que estava sem comida, aquelas pessoas que estavam sem comida, Jesus foi lá e alimentou aquelas pessoas. É interessante ver que todo o ministério de Jesus é ajudando, é curando, é orando, é abençoando a vida de alguém. Esse é o chamado meu e o seu chamado. É o compromisso que eu tenho e você tem. É o compromisso da igreja. Nós temos um compromisso com o mundo, nós temos um compromisso com a sociedade, nós temos um compromisso com as pessoas. Nós temos compromisso talvez com aquela pessoa que, lembra aquela pessoa que te roubou, te assaltou? Nós temos compromisso com ela. Lembra aquela pessoa que talvez te xingou, hoje você, quando você estava vindo, te xingou porque ele te deu uma cortada e te xingou a tua mãe? Lembra? Você tem um compromisso com ela. Sabe aquela pessoa que talvez te falou mal de você? Nós temos um compromisso com ela. Compromisso de orar. Compromisso de clamar. Compromisso de pedir misericórdia a Deus. Sabe aquele rapaz que talvez mora perto da sua casa, que usa crack? Aquela menina que vai todas as noites para uma balada e volta bêbada,
vomitando no seu portão. Sabe, meu irmão, eu e você temos compromisso com eles. Que a pessoa que fica batendo na sua esposa lá, na sua esposa não, que bate na vizinha lá, só vê os gritos batendo. Eu e você temos um compromisso com essa pessoa. O povo de Deus foi chamado para ter compromisso. Nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança precisa ser honrada. Compromisso que Deus nos deu. O terceiro compromisso que eu vejo que nós precisamos ter é um compromisso com a igreja. É algo que muitos têm se perdido nos nossos dias. Graças a Deus tem muitas pessoas, muitos irmãos dessa igreja que têm compromisso com essa igreja. Mas tem muitos irmãos que não têm o compromisso, não acham que devem ter compromisso. A Bíblia mostra que a igreja é como o corpo, cada um tem o seu dever, e todos seguem o mesmo alvo. O corpo de Cristo, todos têm, a igreja é um corpo, e todos têm um dever, e todos seguem o mesmo alvo. Sabe, todos nós que estamos aqui, nós temos um propósito, nós caminhamos juntos. Nós precisamos entender que o corpo, cada órgão do corpo, cada parte do corpo precisa uma da outra. Não sei quantos já viram a perna ir para a direita, a perna direita ir para a direita e a perna esquerda ir para a esquerda. O que acontece? Cai no meio do chão. Não sei quantos aqui já levaram, se escorregaram e abriram as pernas escorregando aqui. Levaram um tombo e ficaram machucados. Teve alguém? Eu já fiz várias vezes. É muito legal, né? Tu fala até ai, né? É muito legal. Sabe? Um precisa do outro. Precisamos caminhar juntos. A igreja do Senhor precisa caminhar junto, ela precisa estar com um propósito. Deus colocou a igreja com um propósito nessa terra. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um dever. Não existe um irmão que esteja aqui que não seja importante. Todos que estão aqui são importantes para Cristo. Ah, pastor, eu não me achei ainda na igreja. Eu não sei o que eu devo fazer. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa, se a igreja está perneta, é porque você não achou o seu lugar na igreja ainda. Se alguma coisa está errada, é porque você não se encontrou ainda no chamado de Deus. Se você, pastor, eu não gosto daquilo lá, pastor, aquele negócio tão chato, meu irmão, está faltando aquilo, meu irmão, porque talvez seja o seu lugar e você não se encontrou. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, todos nós temos um lugar. Deus nos chamou todos. Deus chamou líderes, pastores, mestres, tudo por alguma razão. Se é que nós temos tido o compromisso com a igreja, sabe, eu vejo que nós devemos honrar o ministério, honrar os nossos líderes, orar pelo ministério, orar pelo seu líder. Pastor, eu não gosto do meu líder, ele é meio chato. Não, meu irmão, ele não é meio chato, ele é chato por inteiro, né? Mas você deve honrar a vida dele, você deve pedir que Deus o abençoe, você deve orar, Senhor, abençoa o meu líder, abençoe meu supervisor, abençoe meu auxiliar, Senhor, dê-me a tua graça. Meu querido, pare de falar mal do seu líder. Pare de falar mal, talvez a pessoa eu não quero, a igreja Peniel dessa forma, a igreja é assim. Não, irmão, nós devemos honrar o seu líder. Não vou pedir para que ninguém levante a sua mão, mas quantos que estão aqui que oraram pelo seu líder talvez esse mês? Que oraram talvez pelo pastor, não precisa levantar a mão não, gente. Mas quantos que estão aqui talvez que oraram pelo pastor da igreja durante o último mês? Não levante a mão também. Quantos de nós que se importamos de talvez honrar a vida dele, falar assim, esse aqui é meu pastor, eu amo ele, esse é meu líder, eu amo, olha, eu acredito nele, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quantos de nós fizemos isso? Nós precisamos honrar a nossa herança, precisamos honrar a nossa igreja, nós precisamos amar, meu irmão. Eu não devo somente usar a camisa da igreja Peniel no dia do batismo do 1000. É muito fácil usar. Eu devo viver honrando esse ministério todos os dias. Porque o Senhor me chamou para estar aqui. O Senhor me chamou para viver neste lugar. Outro compromisso, que é um compromisso muito importante que todos nós devemos ter, é um compromisso com Deus. É o maior compromisso, porque tudo se une. Quando nós falamos do compromisso de Deus, todos os outros compromissos que falamos, eles se incluem no compromisso maior que é o compromisso de Deus. É o compromisso de viver a sua vida, uma aliança que é uma aliança inquebrável, uma aliança que não tem como quebrar. Nos tempos antigos, a aliança ou um compromisso era firmado como marco de um anel, ou por troca de algo com ambas partes.
Mas Cristo fez os dois por nós. Ele nos selou com o seu sangue, e Ele também foi entregue em nosso favor. Sabe, é o compromisso, uma aliança que Ele fez com nossas vidas. Uma aliança de sangue, troca de sangue. Ele deu o seu sangue, Ele entregou o seu sangue por nós. Ele se entregou por nós. Nós devemos ter um compromisso diário com Deus. Um compromisso sempre, um compromisso que não tem tamanho. Temos um contrato com Cristo. Nós temos um contrato com Cristo. Você foi chamado, eu fui chamado para andar com Ele. Se você pega um jogador de futebol, ele honra aquele contrato que ele tem. Se ele é jogador e joga talvez no time A, ele vai jogar no time A até o dia que tiver o contrato, porque ele tem um contrato. Por volta de momento algum, ele vai sair daquele contrato, vai tirar aquele contrato. Em momento algum ele vai usar outra camisa de outro time. Ele sempre vai usar aquela camisa. Será que nós temos honrado a camisa de Cristo? Será que nós temos honrado o compromisso de Cristo? Eu quero ler um texto. Mateus 10, do 32 ao 33. Mateus 10, do 32 ao 33. Diz assim: Pois quem, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus aqui, ele é bem duro nessa passagem. Eu vou ler de novo: quem, pois, confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que texto duro, que palavra dura Jesus dá aqui. Que momento duro, Jesus está sendo super duro. Falando, olha, se porventura você me honrar, eu vou te honrar diante do Pai. Mas se você me negar, eu vou te negar diante do Pai. Jesus tem um compromisso. E nós temos um compromisso. Eu te pergunto, será que nós temos honrado o compromisso de Jesus? Será que nós temos usado a camisa de Jesus? Será que nós temos vivido um cristianismo qual nós honramos o Senhor todos os dias? Será que ou nós trocamos o Senhor por alguma coisa? Ou será que nós trocamos Jesus por alguma razão? Ou será que porque choveu, porque caiu uma chuva, eu não vou ir para a igreja? Ou porque será que eu estou com dor de dedão, dor na unha, eu não vou ir para a igreja? Ah, porque hoje eu estou com um pouco de sono, eu não vou ler a Bíblia. Ah, porque hoje tem uma novela tão interessante, tão bonitinha, que eu vou preferir ver aquela novela. Ou porque meu time está jogando, hoje eu não vou na igreja porque meu time está jogando. Qual tem sido o meu compromisso e o seu compromisso com o reino de Deus? Qual tem sido o meu compromisso com Deus? Qual tem sido o seu compromisso com Deus? Se nós negamos a Deus, a Bíblia fala que Jesus nos negará diante do Pai. O que você tem feito? Será que nós temos tido compromisso com Deus? Ou nós não temos compromisso com Deus? Quando eu era missionário, eu ouvia algumas pessoas falarem que para eles participarem de um culto de adoração ao Senhor, eles precisavam ir mais ou menos viajar 6 horas de carro para o meio do deserto. E quando chegaram no meio do deserto, eles precisavam esconder dentro de cavernas para que eles pudessem adorar a Deus. Conheciam alguém que para pregar o nome de Jesus, ele não podia nunca falar que era cristão. Não podia, no dia dos seus cultos, eles tinham que bater palmas com os seus dedos e cantar somente movendo os seus lábios. Porque se falassem ou gritassem ou adorassem o nome do Senhor mais alto, eles provavelmente seriam mortos. Qual tem sido o meu compromisso e o teu compromisso com Jesus? Domingo, quinta-feira, eu venho no culto, adoro o Senhor. Terça-feira eu vou na cela, sábado talvez eu vou na cela, um culto de jovens. Mas quando chega um dia que ninguém está próximo, eu faço uma outra coisa. Qual tem sido o meu compromisso e o teu compromisso? Eu quero terminar com uma história que alguns já ouviram falar. Era na União Soviética, não podia ter cultos evangélicos. E certa noite estava tendo um culto evangélico, um cultão. E de repente a igreja estava lotada, cheia, né? Casa cheia, pessoal pulando, dançando. De repente chegou
alguns soldados, aqueles soldados com cara de mal, né? Com cara de mal, começaram a apontar arma para todo mundo. Quando começaram a apontar arma para todo mundo, falaram assim: olha, quem é o pastor aqui? Imagina, o pastor saiu correndo, né? Não, o pastor ficou. Quem é o pastor aqui? Ó, aquele ali. Ó, é assim, quem é crente mesmo vai ficar porque vai morrer. E quem não é crente pode ir embora, porque a gente vai deixar, a gente só vai matar os crentes de verdade. E a história fala que ficou uns 10, 15 pessoas que eram cristãs de verdade, que falaram que não negariam a Jesus, que não morreriam, que morreriam pelo nome de Jesus. E os outros todos que estavam naquela igreja, cheia, foram embora. E aqueles homens, quando todo mundo foi embora, eles falaram: tranca a porta, começaram a trancar a porta. E aqueles homens olharam um para o outro e falaram assim: olha, nós não somos soldados de verdade, nós somos soldados sim, mas nós somos cristãos que amamos ao Senhor. E nós estamos aqui porque nós queremos adorar o Senhor com pessoas de verdade, que realmente amam o Senhor de todo o coração. Tem muitos lugares do mundo, muitos, vocês talvez alguns não tenham noção, que essa realidade que aconteceu talvez há 30 anos atrás, está acontecendo hoje. Onde se a pessoa nega o nome de Jesus, se a pessoa nega, ela pode viver, mas se ela fala que vai morrer pelo nome de Jesus, ela morre de verdade. Eu pergunto, qual tem sido o meu compromisso e o seu compromisso com o Senhor? Ruth, a mulher que nós estávamos falando, e Noemi, aquelas duas mulheres voltaram para Israel, para Belém. E quando chegaram em Belém, aquela mulher que era Noemi, era senhora, mas ela tinha um sobrinho, um parente dela, que tinha muito dinheiro, chamado Boaz. E aquele homem, aquela mulher porventura, falou assim: olha, vai ali até Boaz, vai até a fazenda dele, e tente conversar com ele. Sabe, a história foi mais ou menos essa. Boaz se interessou de uma forma tão grande por Noemi. Aqueles homens, que as duas pessoas, aquele casal, que era Noemi e Boaz, se casaram. E a história termina quando Noemi se torna bisavó do grande rei Davi. Sabe, quando você honra a tua promessa, honra o compromisso que você tem, Deus, Ele te recompensa. Quando você vai até o final e fala assim: eu vou honrar o Senhor, independente do que estão falando, independente do que estão vivendo, independente do que vai acontecer, eu vou honrar a minha promessa, eu vou honrar a minha aliança, eu vou honrar o meu compromisso, ainda que me custe alguma coisa, ainda que me custe algum valor, não importa, eu vou honrar ao Deus que eu fiz uma promessa, eu vou honrar ao Deus que eu tenho servido, eu vou honrar o meu casamento, eu vou honrar a minha família, eu vou honrar a minha igreja, eu vou honrar ao meu Deus que tem feito tudo por mim. Meus irmãos, honre ao Senhor acima de todas as coisas. Guarde as promessas, guarde os compromissos que o Senhor Jesus nos chamou para ter. E o Senhor irá te abençoar grandemente. Em nome de Jesus, eu quero chamar o pessoal da banda, em nome de Jesus. Eu não sei se porventura existe alguma coisa na sua vida que você tem faltado com compromisso. Talvez você tenha faltado compromisso com a tua família, com a sua casa, no seu casamento, no seu matrimônio. Talvez você tenha faltado com seus filhos, tenha deixado de ser um pai presente. Talvez você não respeita o seu casamento, a sua esposa, ou vice-versa. Você, mulher, não respeita o seu marido. Você, meu irmão, são promessas de Deus. São promessas de Deus. Talvez você está aqui e você não está nem aí para o mundo. Você não está nem aí que o mundo se exploda mesmo. Sabe, meu irmão, nós somos chamados para orar pela nossa nação. Nós somos chamados para orar pelo nosso povo. De repente você também está aqui, como eu falei, mas está falando mal de toda a liderança, falando mal de toda a igreja, falando mal de todo mundo. Meu irmão, você precisa honrar essa igreja, honrar os seus líderes. Ou talvez você está na questão que você não está sem compromisso com Deus, que você está trocando Deus por qualquer outra coisa. Talvez hoje é o dia de você falar: Senhor, eu quero voltar a ter compromisso. Eu quero voltar a buscar e ser aquela pessoa que eu era, apaixonada pelo Senhor, desejosa pelo Senhor, que amava o Senhor de todo o coração. Eu quero, em nome de Jesus, que todos fiquem de pé. Vou pedir para o missionário Gabriel, cantar uma canção. Eu quero pedir que você ponha seu coração diante de Deus nessa noite. Você fala: Senhor, o que precisa mudar na minha vida? Tem alguma coisa que tenha faltado diante do Senhor? Tem alguma coisa que eu preciso acertar?
Tem alguma coisa que eu estou desleixado? Tem alguma coisa que eu estou entristecendo ao Senhor? Como eu falei, se você honrar os seus compromissos, suas alianças com o Senhor, meu irmão, o Senhor vai te honrar também. Se você honrar o Senhor, se você honrar o nome de Cristo, Ele diante do Pai, Ele vai te honrar também. Então é um dever nosso, como todo cristão. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor juntos. Que você abra o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele. Quando o grande dia chegar,
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, nós queremos pedir em Teu nome, Pai. Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia mais viver o Teu compromisso. Senhor, que venhamos, Senhor, entender que nós não estamos aqui, Pai, como qualquer pessoa que não tem raízes, não tem compromisso. Mas o Senhor nos chamou neste lugar, porque o Senhor quis. E nós temos um propósito neste lugar. Pai, nós temos um propósito com essas famílias. Senhor, nós temos um propósito, Senhor, nessa igreja. Nós temos um propósito, Senhor, nessa sociedade. Senhor, nós temos um propósito contigo, Deus. Nós temos um compromisso contigo. Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar cada dia, Senhor, buscando, Senhor, a Tua vontade, a viver, Senhor, na melhor forma. Senhor, que venhamos honrar a nossa casa, que venhamos honrar os nossos familiares, que venhamos honrar, Senhor, aquelas pessoas que nos amam, Senhor. Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor, que venhamos honrar, Senhor, Pai, a nossa casa, Senhor, Pai, mãe, esposa, Senhor. Pai, abençoa-nos, Senhor. Que venhamos honrar nossos líderes, Pai, esse ministério, essa igreja. Senhor, que venhamos entender o Teu compromisso, o nosso propósito neste lugar, Jesus. Que o Senhor derrame a Tua graça, que o Senhor derrame, Senhor, a Tua presença sobre nós. Senhor, que venhamos sair dessa noite, Senhor, entendendo que nós temos uma tarefa, que nós temos um compromisso, Senhor, que nós não estamos aqui por acaso, que nós fomos chamados pelo Senhor para estar neste lugar. Senhor, fortaleça cada irmão que está neste lugar, fortaleça com o Teu sangue, o Teu poder. Senhor, aqueles irmãos que talvez estão aqui, Senhor, que estão perdendo esse compromisso contigo, estavam talvez se tornando, ficando longe do Senhor, trocando por qualquer coisa. Senhor, que nessa noite o Senhor renove essa aliança, que o Senhor renove, Pai, esse compromisso outra vez, Senhor. Que o Senhor transforme no Senhor poderosamente. Senhor, nós o adoramos, nós louvamos, nós honramos o Seu nome nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.